Queria ler com vocês Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso. Até o verso Estou vendo aqui, eu vou lendo, depois eu falo de que a gente vai parar. A partir do verso 13, tá bom? Então, 6. Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E Jesus perguntou: Quais? Responderam eles: As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse a eles: Ó nécios e tardios de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Partindo, e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante dele. Disse um para o outro: Não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais lhes diziam: Ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor enquanto ele partiu o pão. Bom, vou dar um pouquinho de contexto para vocês então, né? Jesus havia sido morto na cruz, tinha sido sepultado, ressuscitou, né? Mas esses dois discípulos aqui, esses dois homens que estavam indo na direção de Emaús, tinham até ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas talvez não tivessem acreditado, não tivessem entendido, e estavam indo em direção a Emaús, né? E nessa viagem, nesse caminho, que levava talvez um dia de viagem, porque é mais ou menos uns 11 quilômetros de distância, eles estavam falando do que tinha acontecido, né, chateados, tristes, desesperançados, porque afinal de contas eles andaram com Jesus durante 3 anos e de repente as esperanças que eles tinham morreram com Jesus, né? E eles estavam falando entre si até que Jesus encosta neles, começa a caminhar com eles e questiona: O que vocês estão falando aí? E eles ficam surpresos: Como é que o senhor não sabe o que aconteceu? Como assim? Você é a única pessoa daqui de Jerusalém que não sabe de Jesus que morreu, que era um homem de Deus? E aí Jesus os repreende e fala assim: vocês tinham que saber que o Messias tinha que sofrer. E ele começou a falar a respeito da palavra, mostrando na palavra de Deus tudo que havia na palavra de Deus a respeito de Jesus, né? E foi aí que esses discípulos levam Jesus para um lugar e come com eles. E quando ele está comendo, parece que os olhos deles são abertos e eles entendem que era Jesus de fato. E o que eu queria falar com vocês é alguma coisa que tem a ver com a nossa vida, né? Veja,
esses dois discípulos caminhavam com Jesus, caminharam com Jesus durante talvez 3 anos. Era um dos discípulos, não era um dos 12, mas tinha vários discípulos de Jesus, não só os 12, tinha outras pessoas que caminhavam com Jesus e ouviam o que ele falava, mas o que a gente entende aqui é que muitas vezes as pessoas andam com Jesus e não entendem o que ele está falando. E é justamente o que Jesus aponta para eles aqui. Andaram tanto tempo com Jesus, mas não tinham entendido qual era o ministério de fato de Jesus. Né? Tanto que eles falam assim. Cadê aqui? Eu tenho uma dúvida aí nessa parte, quando diz que eles conversaram com Jesus e não reconheceram Jesus. Então, quando Jesus voltou em espírito, ele não era mais a semelhança de um corpo, correto? Não, Jesus tinha um corpo, tanto que quando ele volta, ele come com Não os tem um discípulos. corpo, né? Ele tem um corpo, porque lembra que O corpo ele. sumiu da tumba, isso. Então, Jesus saiu da tumba e recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo diferente, mas era um corpo, tanto que ele, lembra que Jesus falou assim, toca nas minhas mãos, na minha ferida, então ele ainda tinha um corpo, né, que tinha as marcas, inclusive dele. Ele senta para comer com os discípulos, então ele tinha um corpo. O que acontece, e isso é um dos pontos importantes do que a gente vai falar, é que esses discípulos estavam como que cegos. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles viam Jesus, mas não reconheciam Jesus. E por que eles não reconheciam Jesus? Porque eles não tinham entendido qual era de fato o ministério de Jesus. Porque o que eles esperavam? O que esses discípulos esperavam? E aqui tem uma dica muito forte, que diz assim, ó, no versículo 17. Responderam, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, aqui é importante, ó. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse Israel. Ou seja, a expectativa que esses homens tinham, eles andaram com Jesus durante vários meses, vários anos, mas o que eles esperavam é que Jesus, como Messias, libertasse eles do Império de Roma. Eles esperavam uma solução para as questões físicas, para a cadeia que eles tinham de servidão a Roma, por exemplo. Eles queriam uma libertação política, vamos dizer assim. Eles eram oprimidos por Roma. Mas o que eles esperavam é que alguém viesse e os liberasse dessa opressão de Roma. Pastor, e eles esperam até hoje, né? E o anticristo ele vai vir com essa característica, né? Exatamente, exatamente. Mas qual que é a questão? Qual que foi quando ele fala assim, ele morreu na cruz, foi entregue na cruz, e a gente esperava que ele redimisse Israel. Ora, na verdade, Jesus morrer na cruz foi justamente para que o povo fosse redimido. A morte de Jesus é que fez dele o Salvador do mundo. Então, aquelas pessoas não tinham noção do tamanho do problema que elas tinham. Elas achavam que o seu problema era um problema social. Era um problema de estar sendo oprimido por aquele império. Quando, na verdade, o problema deles estava dentro deles, era o pecado que habitava neles. Só que eles não conseguiam entender isso. E por causa disso, por não conseguir entender o ministério de Jesus e entender o que Jesus estava fazendo, eles não conseguiam enxergar Jesus. E muitas vezes a gente cai no mesmo erro. A gente vive acompanhando Jesus, ouve o que ele fala, anda na igreja, está na igreja, mas não entende que a gente precisa de uma salvação que vai além das coisas externas. Muita gente se aproxima de Jesus ou da igreja porque precisa de um emprego, porque precisa de uma cura, porque precisa passar na faculdade, porque quer conseguir alguma coisa. E muitas vezes a gente se aproxima de Deus porque está em luto, porque está triste. Quando, na verdade, o nosso problema vai muito além disso. O nosso problema é o nosso pecado. O nosso problema não é o governo que está sobre a gente. O nosso problema não é a falta de emprego. O nosso problema não é a nossa enfermidade. O nosso problema é o pecado. E o único jeito de resolver o problema do pecado é o que Jesus fez: morrer na cruz. Enquanto a gente não entende isso, a gente pode até andar com Jesus, ele pode estar até do nosso lado, andando com a gente, e a gente não vai conseguir enxergar ele. Percebe? É isso que esse texto está falando.
Aqueles homens conheciam a Bíblia, tinham andado com Jesus, mas o conhecimento deles era um conhecimento só intelectual. Tanto que Jesus fala assim, o texto diz que Jesus começa a falar na Bíblia tudo que a Bíblia falava a respeito dele mesmo. Ou seja, tudo que toda a Bíblia fala a respeito de Jesus, tudo que acontece na Bíblia aponta para Jesus, para o seu sacrifício. Desde o Gênesis, como eu já falei na outra semana, né? Quando Adão pecou e Deus matou um animal para cobrir Adão, ele estava falando do sacrifício de Jesus. Quando a gente vê Abraão entregando seu filho, ele está falando do sacrifício de Jesus. A Páscoa fala do sacrifício de Jesus. Davi era um tipo de Jesus. Lembra que Davi foi lutar com Golias? Se vocês não sabem, Davi tinha vários irmãos, mas Davi era o mais novo, era o mais fraquinho deles. Era um menos provável. E ele vai e luta contra Golias no lugar de todo o exército de Israel. E Jesus faz a mesma coisa. Jesus vem como homem sofredor, né, que não tinha nenhuma força humana, mas ele luta em favor de todo o exército. Ele luta em favor de todos nós e ganha a batalha. E porque ele ganhou a batalha, nós ganhamos também. Entende? Então Jesus mostra para eles na Bíblia tudo que a Bíblia fala a respeito deles. E isso é que faz a gente conhecer a Jesus. É entender na palavra de Deus qual é o ministério e o propósito de Jesus. A gente não se converteu para simplesmente ter uma vida melhor, para ser abençoado. A gente se converte porque entende que a nossa vida depende do sacrifício de Jesus. Que a nossa única esperança em estar diante de Deus é Jesus na nossa vida. Quando a gente não entende isso, a gente anda com Jesus, mas não entende. Ele está do nosso lado, mas a gente não entende. Veja que pergunta engraçada que esses discípulos fazem para Jesus. Você é o único que não está sabendo o que está acontecendo? E quantas vezes a gente não faz a mesma pergunta para Jesus, né, para Deus? Deus, olha o que eu estou vivendo. O senhor não está vendo a minha tristeza? O senhor não está vendo a minha dificuldade? O senhor não está vendo que eu estou em crise, que eu estou precisando de um emprego, que eu estou precisando de uma resposta? Será que o senhor não está percebendo, não? Como se Jesus não tivesse se importando com a nossa dificuldade. Mas por que a gente age desse jeito? Porque a gente não conseguiu entender ainda qual é o ministério de Jesus na nossa vida. Embora Deus nos abençoe como filhos, nós somos filhos, e por causa disso Deus tem prazer em nos abençoar, o nosso relacionamento com Deus não se resume a gente ter uma boa casa, um bom carro, a ter uma boa família, a casar bem, a ter bons filhos. Não. Nosso relacionamento com Jesus significa uma transformação de vida. Deus quer que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. O nosso relacionamento com Ele, com Deus, pressupõe uma transformação na nossa vida. Deixar uma vida para trás e passar a viver uma vida que agrade a Deus. E por causa disso, tudo na nossa vida é transformado. Os nossos projetos, as nossas prioridades, a nossa maneira de enxergar a vida, os nossos sonhos, as nossas ideologias, os nossos sonhos, tudo isso é transformado por causa do Evangelho. A gente não está aqui para viver uma religião. Não é uma religião que a gente precisa, que a gente quer. Religião é coisa de homens. Religião é coisas que você pode ou não pode fazer, ou que você precisa ou não precisa fazer para conseguir alguma coisa da parte de Deus. O Evangelho é diferente. Não é o que eu vou fazer para conseguir alguma coisa de Deus. É o que Deus já fez para conseguir algo de nós. Jesus morreu na cruz para ter a nossa vida, para nos dar aquilo que nós precisamos, que é comunhão com Ele. E na medida que nós entendemos isso, a resposta que a gente dá para Ele é a nossa vida entregue para Ele. Então, o que eu estou falando é, não adianta a gente andar com Jesus se a gente não entender o seu ministério. Não adianta Jesus estar do nosso lado se a gente não tiver com os nossos olhos espirituais abertos. Como é que a gente abre os nossos olhos espirituais? Conhecendo a palavra, entendendo a palavra de Deus, entendendo o que é uma vida com o Senhor. Perceba que eles só foram, os seus olhos só foram abertos quando eles sentaram à mesa e Jesus partiu o pão e deu a ele. Esse momento é um momento de se alimentar. Para o judeu, isso tem um valor muito grande. É um momento de comunhão. O que esse texto está falando? Que Jesus se revela, a gente só entende quem é Jesus de fato na comunhão.
quando a gente tem comunhão uns com os outros. Por isso que esse nosso tempo aqui é tão importante. Não é só porque eu estou falando um monte de coisas. É porque a gente tem a oportunidade de ver o que Deus está fazendo na vida do outro. Lembra que no começo do texto eles estão caminhando juntos, e um perguntando para o outro, um falando com o outro daquilo que tinha acontecido? É o que a gente faz aqui, gente. Ouvir o testemunho da Denise nos fortalece, nos encoraja. Ouvir o testemunho da Lourdes acrescenta fé na gente. Esse tempo que a gente tem de conversar, de conhecer, de trocar experiências, de ver quem é Deus na perspectiva do outro, aquilo que Deus tem feito na vida de cada um, nos fortalece, abre os nossos olhos para enxergar quem é Jesus e qual é o seu ministério na nossa vida. Por isso que esse tempo é tão importante. Nosso relacionamento fala mais alto do que aquilo que eu estou falando para vocês. Palavras assim, textos, pregações, tem 2,5 milhões no YouTube para você ouvir a hora que você quiser. Mas essa oportunidade de a gente poder conversar e compartilhar e testemunhar e pedir oração e conhecer um ao outro, isso faz toda a diferença. Isso é igreja. E a gente precisa, nesse momento de pandemia que a gente não pode estar junto, a gente precisa, sabe, romper essa limitação de não estarmos juntos. A gente tem que se esforçar para que essa comunhão que a gente está desenvolvendo se estabeleça de fato. Eu sei que aqui entre nós já houve alguns movimentos da gente se falar durante a semana, um orar pelo outro, de testemunhos, de encorajamento. E isso é uma coisa que a gente precisa mesmo desenvolver e aprimorar, porque isso faz a diferença. Deus me deu coisas que não deu para a Silvia, mas deu coisas da Silvia que não deu para mim. E a gente faz uma troca. Deus me deu dons que vai abençoar algumas pessoas de maneira muito específica. Mas em outras, não vai ser eu que vou abençoar, vai ser a Brena. Uma palavra da Brena pode mudar a vida de alguém, porque Deus vai usar a vida dela para transformar outras vidas. E Deus colocou dons e talentos em cada um de nós com propósitos diferentes. Por isso que é tão legal quando chega alguém novo. Estou muito feliz que o Alex está aqui com a Karen, porque Deus vai usar a vida deles para nos abençoar. E vai usar a nossa vida para abençoar a vida deles de uma maneira que eles não seriam abençoados em nenhum outro lugar. Porque Deus nos usa na nossa diversidade. A Neide tem algumas características que são chave para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus colocou ela aqui entre nós porque é aqui que ela vai exercer os seus dons para abençoar outras pessoas. E algumas pessoas aqui foram colocadas aqui justamente para poder abençoar a vida da Neide e do Walter e da Lu. O Valinho é uma bênção ministrando louvor. E ele está aqui porque Deus o colocou aqui para nos abençoar, mas ele não se limita a cantar e tocar o seu instrumento. Deus vai usá-lo de outras maneiras, assim como cada um de nós. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, sabe? Que a gente não pode só caminhar com Jesus sem entender qual é o seu ministério. A gente tem que se permitir entender o que ele quer fazer na nossa vida. Eu sempre gosto de lembrar, eu já falei numa outra série, daquela mulher que tinha o fluxo de sangue e estava buscando uma cura de Jesus, né? Ela vai, se aproxima de Jesus e quando toca em Jesus, ela é imediatamente curada. E Jesus podia deixar isso por isso mesmo, porque ela foi curada, é isso que ela queria. Mas Jesus para e fala assim, quem me tocou? E todo mundo acha estranho, porque falou assim, Jesus, está todo mundo te apertando aqui, você pergunta quem te tocou? Aí a mulher fala, não, fui eu que tocou. E quando Jesus vai falar com aquela mulher, ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher não tinha só uma doença no seu corpo, ela tinha uma ferida na sua alma. Porque por causa da sua situação, ela era evitada pelas pessoas, era discriminada. Então, ela precisava de um toque no seu espírito, na sua alma. E Jesus parou simplesmente para tocar na sua alma e curar aquela ferida que ela tinha na alma. Então, muitas vezes a gente se aproxima de Jesus querendo alguma coisa, mas Deus quer fazer muito mais na nossa vida. Aqueles discípulos achavam que precisavam ser redimidos do Império Romano, quando, na verdade, eles precisavam ser transformados no seu interior por causa do sacrifício de Jesus. Entender o que Deus quer fazer na nossa vida e estar aberto para isso vai permitir que a gente entenda quem é Jesus de fato e qual é o seu ministério na nossa vida. Agora, isso só acontece de duas maneiras. Primeira, é entendendo as Escrituras, o que as Escrituras falam a respeito de Jesus.
Muitas vezes a gente abre a Bíblia querendo pegar exemplos, né? Alguns modelos morais, do tipo Davi, não, porque Davi foi um grande guerreiro, ou então Jó, nossa, sua paciência. E eu fico tentando me comparar com essas pessoas e usá-los como modelos. Se por um momento isso nos desafia, nos encoraja, em outro momento isso nos destrói, porque a gente não consegue se comparar, chegar nesses padrões. Mas quando a gente olha para a Bíblia e vê Jesus em cada página, o seu sacrifício, aquele que ele fez por nós, mostrando que não é pelo que nós fazemos, pelo que ele fez, isso é que nos transforma e nos encoraja. Então, entendendo a palavra, o que Jesus fez por nós e o que ele está fazendo, qual que é o seu propósito na nossa vida. E a segunda coisa, estarmos em comunhão, andarmos juntos, discutindo aquilo que Jesus fez, os acontecimentos, falando, encorajando um ao outro, sabe? Falando, não, vamos ficar firmes, eu estou do seu lado. Deus me abençoa, vai te abençoar também. Na comunhão, Jesus à mesa conosco, tendo comunhão com Ele entre nós, Ele vai abrir os nossos olhos para entender quem Ele é. E percebe que o texto começa com eles indo de Jerusalém para Emaús. Mas depois que eles têm uma revelação de quem é Jesus, de que Jesus estava com eles o tempo todo, andando ao seu lado, o que acontece? Imediatamente eles decidem voltar. Eles voltam para Jerusalém para falar aquilo que tinha acontecido com eles. Isso fala para a gente o seguinte: quando a gente tem um encontro com Jesus, quando os nossos olhos são abertos, a gente tem que voltar daquilo que a gente tinha desistido de fazer, para falar para o outro o que Jesus fez na nossa vida. O testemunho da Denise pode acontecer na nossa vida. E quando a gente tem os nossos olhos abertos, a gente volta para falar para as pessoas: olha, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Ele pode transformar a sua vida também. Ele não veio só para te libertar de uma cadeia da sociedade, por exemplo. Ele não veio só para te dar, para resolver o seu problema de emprego. Ele veio para transformar a sua vida, para te dar salvação. E é isso que nós precisamos. A gente precisa pregar para nós mesmos a salvação de Jesus em nós, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém? Então, gente, vamos gastar esse tempo, sabe, conhecendo a palavra, nos dedicando a ouvir a voz do Senhor, e aqui entre nós, nos ajudando para que os nossos olhos sejam abertos, e a gente possa perceber que Jesus está conosco o tempo todo, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente está com os olhos tampados, por causa da tristeza, das desilusões, daquilo que a gente esperava que fosse acontecer e não aconteceu, das dificuldades, quando a gente acha que tudo já morreu e não tem mais jeito. Jesus está vivo e está andando do nosso lado, pronto para nos dar o encorajamento e a esperança que nós precisamos.